Meus amigos, em um capítulo foi revelado mais coisas do que em alguns arcos inteiros de One Piece. Vamos comentar aqui o capítulo 1085 de One Piece, um dos melhores capítulos de todos, muitas revelações e principalmente com talvez o vilão ou vilã final de One Piece finalmente falando sobre a história, a tão aguardada história que nós tanto queremos conhecer, revelações sobre os D, milhares de coisas pra gente comentar. Vamos começar aqui. No capítulo passado nós vemos o Rei Cobra conversando com os Gorosei e contando a história que a gente já sabe sobre 800 anos atrás, 20 reis se reuniram, formaram o governo mundial e aí se organizaram e fizeram as 20 famílias para governar o mundo, exceto a família Nefertari, a família de Alabasta, que decidiu ir embora, não ser um Terubito e simplesmente governar o reino de Alabasta. Por isso que nós temos apenas 19 armas cercando o trono vazio. Até aí tudo que a gente sabia. Porém, ele comenta da rainha Lili, que foi essa rainha que era lá, que seria Terubito de Alabasta, recusou para ir governar o seu reino. E quem aparece, senhoras e senhores? Ninguém mais, ninguém menos que o personagem mais misterioso. Só compete ali com o Zebek, o personagem mais misterioso de One Piece, In-Sama. Aparece para conversar com o Rei Cobra. In-Sama falar já é um absurdo. No capítulo passado ela já tinha falado o nome Lili. Só que nesse, nossa, tem uma conversa real com o In-Sama. Eu me pergunto muito no anime, como que eles vão... Quem vai ser o dublador de voz, né, da Insama? Vai ser um homem? Vai ser uma mulher? Isso já vai ser uma grande dica. Eu acredito que Insama seja mulher, até porque ela, assim, ok, é uma silhueta, mas parece ser mais mulher do que homem. Então, é realmente a Kaguya de One Piece. O vilão final, acima do Barba Negra, seria a Insama. Eles têm essa grande conversa onde a Insama revela muita coisa. Que há muitos anos atrás, no século perdido, os D, isso a gente meio que já sabia, né? Que os D são aqueles que sempre aparecem para interferir nos negócios do governo mundial, digamos assim. Eles sempre aparecem, eles são sempre uma pedra no sapato dos Terubitos. Eles estão destinados a ir contra os dragões celestiais. Porém, um detalhe muito interessante. Aparentemente, pelo que a Insama falou, foi por causa da rainha Lili que tudo isso está acontecendo. Foi ela que espalhou os poneglyphs, foi ela que espalhou a história do século perdido, os Road Poneglyphs também, pelo que dá para entender. Tudo isso, os estudiosos de Alabasta, os piratas que estão em busca dos Road Poneglyphs, tudo para encontrar o tesouro. Ela fala que isso foi um acidente, mas que na verdade muito provavelmente foi proposital. É que a resposta estaria nessa carta que foi passada através dos séculos no reino de Alabasta, que o Rei Cobra até fala que existe uma carta que foi passada através dos séculos por Alabasta e que a remetente, né, quem fez essa carta seria a rainha Lili. E o Insama conta toda essa história e ele pergunta, isso é sensacional, ele pergunta simplesmente por que você não menciona o nome completo da rainha que enviou essa carta para Alabasta. Até que nós temos a grande revelação que o Rei Cobra fala que o nome da rainha era Nefertari de Lili. Mais uma Di confirmada, senhoras e senhores. Se eu não me engano, é a segunda Di que nós temos, a segunda mulher que tem o sobrenome Di. Se eu não me engano, a irmã do LoL também é uma D. Então, assim, temos mais um D em One Piece, se eu não me engano, é o 12º, 13º D já, de uma nova família Nefertari. E a gente descobre que tanto o Rei Cobra quanto a Vivi também são da família D. Também estão destinados a ir contra os Terubitos. Assim, uma revelação incrível. Pô, teve a rainha Lili sendo responsável pelo espalhamento dos poneglyphs, sendo responsável pelo grande erro, de acordo com o Insama, o grande erro de 800 anos atrás, a grande desgraça, o motivo pelo qual os poneglyphs existem é a rainha Nefertari de Lili. Assim, simplesmente incrível. E no momento que o Rei Cobra revela isso, Insama se enfurece e nós vemos pela primeira vez os poderes de Insama, que é uma seta de Haki, basicamente. Ela usa uma seta, perfura o Rei Cobra e, por sorte, o Sabo estava lá, lança uma Fireball gigante na sala e, do nada, ao que tudo indica, os Gorosei são transformados naquelas bestas da escuridão comandados por Insama. Provavelmente o Insama pode fazer isso ao bel prazer com pessoas que
com pessoas que ela confia, né? Não que confie necessariamente, mas que estão sob o comando dela, até porque senão seria muito fácil, era só ela comandar todos os reinos, todos os reis no Reverie. Mas ela transforma os Gorosei naquelas bestas, que provavelmente vai ser revertido depois, e simplesmente começa a atacar tanto o Sabo quanto o Rei Cobra. E por que eu falei linha de Haki? Porque aquela seta esquisita, ela atravessa o Sabo. A gente sabe que o Sabo é Logia. Então, no mínimo, aquela seta é revestida de Haki. Se eu não me engano, então, provavelmente aquelas bestas inteiras são feitas de Haki. Vai entender. E esse poder é muito interessante. Por quê? Se vocês repararem bem, na hora que o Rei Cobra revela que a Rainha Lili era uma AD, o Insama fecha o olho e assim, tudo bem, é um mangá, não dá pra ter certeza, mas pareceu muito que o Insama tinha uma expressão de raiva, porque ele fala D com muita intensidade e ataca o Rei Cobra. E por que eu tô com isso na cabeça? Eu acredito que o poder do Insama seja proveniente do ódio e da escuridão, digamos assim, do ódio e da raiva. Por quê? Porque, senhoras e senhores, qual o poder na obra é inerentemente bom? É inerentemente um poder alegre, um poder principalmente da luz, do amanhecer que vai trazer uma esperança para todo mundo de One Piece. Quem é? Me fala quem que tem esse poder, senão o nosso querido protagonista Monkey D. Luffy, que herdou a vontade e a fruta de Joy Boy, a fruta do deus Nika, que vai trazer um novo amanhecer para o mundo de One Piece. Enquanto um dos poderes é inerentemente bom, traz a diversão, traz o amanhecer, a luz para um novo mundo, os poderes de Insama, pelo que eu estou teorizando, são os poderes da dor, do ódio e da raiva. E da escuridão, a gente viu. São bestas da escuridão que atravessam até mesmo Logias. Assim, se foi... Cara, o Oda, ele é um gênio inacreditável. Porque o poder inerente do Joy Boy, que é o amanhecer, contra o poder inerente de Insama, que é o poder da escuridão e da raiva. Provavelmente vai ser aquele negócio de que Insama, quanto mais ódio e raiva ela tiver, mais fortes serão seus poderes, enquanto o Luffy é o completo oposto. Afinal de contas, nós sabemos que quanto mais o Luffy sorri, mais forte ele fica. Quanto mais ele se diverte na batalha, melhor ficam seus poderes. O Gear 5 é usado no máximo quanto mais o Luffy se diverte. Enquanto em Sama, quanto mais ódio tem, maior vai ser o poder da escuridão. Assim, esse capítulo realmente me deixou na dúvida de quem vai ser o vilão principal de One Piece. Porque assim, o Barba Negra também tem o poder da escuridão. Só que esse do Insama parece ser um poder além de Joy Boy, porque primeiro que ele transformou os Gorosei em bestas de Haki, como eu falei, provavelmente de Haki, e ele tem essa seta, ele tem essa... É quase como se ele pudesse comandar a escuridão para se tornar física e se tornar a escuridão física com Haki ainda por cima. É um poder, assim, sensacional. Eu adorei essa... É o Insama, né? Qualquer coisa que acontecer com o Insama a gente vai achar muito maneiro. Esse capítulo foi um absurdo. A gente viu que o Apu também viu o que aconteceu lá e tá levando a Vivi pra viver, né, a solta, assim, pra fugir lá da Terra Sagrada. E provavelmente... Talvez ele até conte pra Vivi o que vai acontecer, talvez ele esteja com muito medo pra contar a princípio, mas a Vivi vai acabar convencendo ele. E se a Vivi souber dessas informações, ela vai... Assim, isso é inevitável, tá tudo caminhando pra... A Vivi vai se encontrar com o Chapéu de Palha daqui a alguns capítulos. Não é possível que ela não volte a se encontrar. A gente tá esperando isso desde o arco de Alabasta, que o Luffy falou, você é uma Chapéu de Palha, mas você quer ficar aqui, então tudo bem. A Vivi vai ser uma Chapéu de Palha oficial, navegar com o Chapéu de Palha, contar tudo, e nós teremos muito futuramente uma batalha incrível da diversão, do amanhecer, do nosso querido Joy Boy contra Insama, o poder da escuridão. Assim, que capítulo fenomenal, diversas revelações. Lili era uma D, a Vivi descobrimos que é uma D. Foi por causa da Rainha Lili que os poneglyphs são reais. Os Ds estão destinados a derrotar os Teribitos, isso a gente já sabia. Mas, há 800 anos atrás, a Rainha Lili propositalmente fez algo para tornar os poneglyphs disponíveis para que as pessoas soubessem o que aconteceu. Ah, e uma coisa importante que eu acabei não falando. O Rei Cobra fala no capítulo que ele reconhece o nome Mu, se eu não me engano, ou Imu, não lembro agora, mas que ele reconhece o nome de Insama e que era aparentemente um dos fundadores. Então, galera, tá escrito na nossa cara, Insama recebeu a cirurgia perene, tá?
Assim, mais óbvio não tem como ficar. Insama recebeu a cirurgia perene, era uma das 20 fundadoras originais e tá vivo há mais de 800 anos. Não tem outra explicação, é isso. Insama recebeu a cirurgia perene, que agora tá com o LoL, e a gente provavelmente vai ter que ver isso acontecendo de novo, mas Insama tem 800 anos. Eu afirmo aqui que Insama foi quem recebeu a cirurgia perene, afirmo. Ela conseguiu tomar o posto até dos Terubitos, porque o próprio Rei Cobra falou: o trono é para continuar vazio, os Terubitos concordaram em ficar vazio para que o mundo não fosse comandado por uma pessoa só. Só que a ambição de Insama é tão grande que ela tá acima até dos Terubitos. Assim, personagem incrível, capítulo fenomenal, a história de One Piece cada vez mais se revelando para nós. Imagina quando a gente descobrir realmente o século perdido. Nossa, One Piece é aquele negócio, né? Uma obra que te deixa com o coração apertado de tão fascinante, tão incrível que vai sendo as revelações a cada capítulo. Mas comenta aí quem você acha que vai ser o vilão final de One Piece. Vai ser Insama? Vai ser o Barba Negra? Luffy e Barba Negra vão se juntar para ir contra o Insama? Porque esse é outro detalhe. Os D sempre vão contra os dragões celestiais. E Insama, obviamente, ela está acima, inclusive, dos dragões celestiais. E Barba Negra e Luffy são D. Querendo ou não, pro bem ou pro mal, os dois são D. Então, a teoria principal é: os dois vão se unir para lutar contra o Insama e depois Luffy contra a Barba Negra. Mas me diz aí o que você acha. Esse capítulo foi incrível. Quem é o vilão final de One Piece? Me conta aí. Deixa o like, se inscreve. Aquele grande abraço e valeu!